Oi, sou Jesus, amo todos. VCS. VCS sabiam que VCS são mais do que especial. Eu criei e formei VCS, e acredito em cada um de VCS, cada um tem seu potencial, independente do seu grau autista. Peço por papais e mamães, não esqueçam de se inscrever e compartilhar os vídeos, e ativar o sino, com a minha paz, esteja com VCS.